Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar seguimento ao tema Os Graus do Reiki. Hoje é a aula número 2 e vamos falar sobre o grau Okuden. O grau Okuden, ele é o segundo grau dos ensinamentos do Reiki e ele pretende dar um caminho de transformação. Então o Okuden ele representa uma modificação desse principiante que já fez o grau 1, né? Uma modificação mais acentuada, mais elevada, e chamamos de o caminho da transformação. Então vou falar um pouco aqui como ocorre aqui nas Américas e no Brasil, e em seguida vou falar um pouquinho como acontece no Japão, tá? Como é feito o reiki tradicional do Japão, o Usui Reiki. Aqui no Ocidente, como eu falei, ele significa o caminho da transformação. Mas que transformação é essa? Essa transformação, ela se dá no âmbito do ego, né? É uma transformação do ego. O aluno ele começa a modificar o seu comportamento, já começa no primeiro grau, mas no segundo grau já se acentua, porque os ensinamentos são aprofundados, o conteúdo é ampliado e ele começa a ter o convívio com a energia universal. Ele começa a perceber as energias que estão ao redor dele, dentro dele. Ele começa a perceber as suas próprias emoções, os seus próprios pensamentos. Ele começa a perceber que há uma distância, há uma diferença entre a sua consciência e os seus pensamentos produzidos pelo seu cérebro, através dos 5 sentidos, as suas emoções. Ele começa a ter, como diz, um caminho de transformação. O grau 2, ele atua, né, o operador do reiki, né, ele vai atuar em seus recebedores no campo emocional e no campo mental das pessoas, né, permitindo assim transformar antigas condutas negativas e limitantes dessas pessoas e até dele mesmo, do próprio reikiano, em comportamentos positivos, né, mais elevados, de frequência mais elevada. O grau 2 também confere ao aluno que praticar o Okuden, né, o poder de purificar ambientes. Não é? Além disso, ele também terá condições e os conhecimentos necessários para transmitir esta energia cósmica à distância, independente do tempo. Ele pode tanto enviar esta energia para um momento da vida do recebedor, no passado, para tratamentos de trauma, por exemplo, como o reikiano também pode enviar esta energia cósmica universal para o futuro, para determinado momento em que este recebedor estará vivendo, como, por exemplo, uma prova importante, né, num concurso público. Por exemplo, o operador do reiki ele pode enviar essa energia para o futuro, para o momento daquela prova, para que o recebedor, ao sentir a energia, se tranquilize, se harmonize mentalmente, emocionalmente, para poder assim então ter melhores condições de realizar essa prova. Né? Agora vamos falar um pouquinho de como acontece ou acontecia no período do professor Usui, enquanto vivo, né? Que é o reiki tradicional, o Usui Reiki. Né? O aluno passava então para o segundo grau, né? Lá no período, lá na época de 1920 e poucos, no período que o professor Usui lecionava e dava as suas aulas, né? Seus seminários, o aluno ele passava para o grau 2, né? Após ter um bom desempenho no grau 1.
Então era como uma indicação do próprio professor dizendo: agora você pode passar para o nível 2. Aqui nas Américas você se propõe a realizar, se mostra interessado, entra em contato com um professor, um mestre e diz: eu quero realizar o Okuden, o grau 2. Mas no período do professor, o Zui, o Reiki tradicional, era uma indicação do professor para o aluno. O professor dizia: agora você pode passar para o Okuden, o segundo grau. Então, essa indicação do professor se baseava na experiência deste aluno, em toda a sua vivência do curso do primeiro grau que ele fazia. Em especial, quando o aluno ele dominava o Bionsen, a técnica Bionsen. Para quem não sabe, a técnica Bionsen é a percepção de vibracional, energética vibracional, produzida por uma doença. Em nosso corpo, quando em certo ponto, pode ser em qualquer ponto do corpo, em que haja muito acúmulo de toxinas, ou então ferimentos, ou então alguma doença em algum órgão, a frequência energética dessa parte do corpo, ela é diferente, ela emite uma vibração diferente. E no Reiki tradicional, os alunos do primeiro grau, eles aprendiam a detectar essa frequência energética e assim aplicar o Reiki naquela região específica, produzindo assim a cura, a harmonização do corpo, o fortalecimento do corpo físico para expelir toxinas ou curar mesmo os ferimentos ou fortalecer o órgão, o fígado, por exemplo, para realizar a sua atividade com normalidade, né? O segundo grau, lá no período em que o professor Mikao Zui ministrava, ele era dividido em 2. O primeiro chamava-se Okuden Zenki e o segundo Okuden Koki. E cada um dessas subdivisões, elas correspondiam a um dia de aula, assim como no primeiro grau do Reiki, né? Tá bom, pessoal? Este é o Okuden, o caminho da transformação, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.